Bom dia, com a graça e a paz do Rei Jesus, muito bom. Mais um dia de domingo, dia do Senhor, reunidos logo pela manhã, para adorarmos o nome dEle, glorificá-lo, cantando, orando, sobretudo ouvindo sua voz falando aos nossos corações. Essa semana nós como igreja entramos no primeiro livro de 1 Crônicas. Primeiro livro, mas antes eu quero ler dois versículos que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. As genealogias, elas se enquadram nessa passagem. Então, se você pegar os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas, eles vão tratar só sobre genealogia. Então, por mais que eles pareçam que não há nada de promissor em livro de genealogia, não é um tanto fácil, mas muito pode ser aprendido nas genealogias. Você sabe disso. Nós podemos encontrar muitas coisas boas. E talvez o que chama muito a nossa atenção em genealogias é a seleção de Deus. Deus escolhe aqueles improváveis. Outro dia, o pastor Denis pregou uma mensagem aqui sobre aqueles que de modo algum nós poderíamos escolher para que fossem salvos, e as genealogias, elas nos mostram isso. E aí depois, quando chega no capítulo 10, nós vamos ver que há um fim trágico do rei Saul. E no capítulo 11, nós temos a unção de Davi. Então, o livro de Crônicas é um livro muito interessante, cheio de detalhes. E um detalhe que eu quero falar aqui nessa manhã, rapidamente, é sobre Jabes. Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Inclusive foi a nossa leitura de ontem. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes não foi um grande profeta, não foi um grande governante, mas ele se destaca porque a Bíblia aqui nos diz que ele foi um homem diferente, foi o mais respeitado de sua família. Algo que chamou a atenção do Senhor, porque senão ele não teria esses 2 versículos aqui exaltando pela graça de Deus, obviamente, aquilo que ele representava na sua família. Mas o que nos chama a atenção aqui no versículo 10 é a oração de Jabes, que é uma oração muito interessante. Tem vários materiais, mas existe um livro, a oração de Jabes, que é muito conhecido, mas sabia que esse livro não é muito indicado, porque distorce muito a teocracia, a soberania de Deus. Mas em uma outra oportunidade nós falamos disso. Então, a oração de Jabes, ele ora por crescimento espiritual. Abençoa-me, aumenta as minhas terras. Jabes não se conformou com o seu conforto. Ele quis mais.
ele queria conhecer mais de Deus e por isso ele pede: abençoa as minhas terras, Senhor. Peço muito que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida. Prosperidade ou propriedade espiritual. É claro que o Senhor pode nos abençoar com bênçãos materiais, claro que pode, sim, mas a ideia de Jabes aqui é que Deus pudesse dar a ele um crescimento espiritual. Isso é uma aplicação muito boa para nós, porque muitos de nós ainda não conseguem orar nesse sentido, para que o Senhor possa aumentar a nossa espiritualidade, a nossa piedade, porque a tendência é que nós oremos por saúde, o que é válido, pelos nossos, o que é válido, mas o que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã é que nós precisamos orar por capacidade espiritual, por crescimento, para que não sejamos pigmeus, anões espirituais, mas que possamos crescer. Jabes ora, ele pede que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males e livra-me das dores. Um homem que se dirige ao Pai com fé, com ousadia, e Deus o ouve. Sabe a oração que Deus sempre vai ouvir? É para o crescimento espiritual. Essa oração você pode ter certeza que ela vai ser respondida. Não apenas ouvida, mas respondida. Porque o Senhor é o mais interessado com que nós cresçamos espiritualmente, tenhamos uma vida alargada espiritual. E Deus atendeu o seu pedido. Talvez você esteja na zona de conforto. Você se contentou com o que tem. Você está tranquilo. Foi salvo, está tudo ok. Você participa ativamente de algum ministério da igreja. Mas eu lhe digo nessa manhã que o Senhor quer mais para a sua vida. Ele quer que você cresça tanto ao ponto de você impulsionar, incentivar mais pessoas, ao ponto de você ir para o projeto Piauí e ali empolgado, não só ali naquela semana, mas voltando e evangelizando e trabalhando para o reino, crescimento, santidade. É isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Primeira oração, gostaria muito que você pudesse orar pela sua vida espiritual. Você tem crescido ou você está estagnado? Qual é a avaliação que você faz de si mesmo aqui nessa manhã? Se precisa crescer, melhorar, peça ao Senhor e Ele vai dar. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome aqui nessa manhã. À luz do nosso irmão Jabes, somos desafiados a termos uma vida de oração melhor, que nos leve a sermos cristãos melhores. Nos ajude, Pai, a não negligenciarmos a caminhada com o Senhor. Que possamos crescer. Que todo ano seja ano de crescimento. Que ao findar de cada ano, que nós possamos olhar para trás e ver o quanto crescemos no Senhor. Nos ajude, Pai, a não viver uma vida mediana, a não viver uma vida cristã confortável, que haja desconforto
cada vez que mergulharmos nas Escrituras Sagradas, cada vez que ouvirmos a mensagem do Senhor, domingo pela manhã ou pela noite, o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, Deus. Clamamos ao Senhor por melhoria espiritual, por crescimento espiritual sadio, para a glória do Senhor, Pai. Nesta manhã nós queremos nos lembrar também do nosso irmão Márcio e família. Nosso querido irmão Benedito partiu para a glória. Nós recorremos ao Senhor pedindo que a tua paz, que excede todo o entendimento, que o teu conforto esteja nesse instante com toda a família, com todos os amigos próximos, inclusive que estão no velório agora pela manhã. Fortaleça cada um deles, dando ânimo, dando tranquilidade, porque o irmão Benedito está com o Senhor, foi um servo fiel a ti. Nós bendizemos o teu santo nome por tê-lo alcançado há muitos anos atrás. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós lembramos também da Patrícia, do Pablo, que perderam um ente muito querido, seu Vicente, pai da Patrícia. Que o Senhor esteja com eles também, neste momento de luto. Conceda àquela família a paz do Senhor, Pai. Que seja um tempo de muita reflexão também, que eles sintam-se fortalecidos e animados no Senhor, pelo poder da tua palavra e pela nossa comunidade também. Nos lembramos também do Alfredo, filho do presbítero Abner, que se encontra na UTI. Esteja com aquele homem, precisa que a boa mão do Senhor esteja com ele, Pai. Faz uma grande obra naquela vida, se for da tua vontade, nós confiamos em ti, é por isso que nós vamos ao Senhor em oração. Mas hoje também é dia de agradecimento, de louvor ao Senhor. Nós agradecemos pelo aniversariante do dia, Bruno Augusto. Louvado seja o teu nome pela vida daquele jovem que te serve aqui nessa igreja há muitos anos. Que o Senhor continue a fazer dele homem segundo o coração do Senhor, Pai. Nos lembramos também da Clarinha. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela já está em casa. Nós oramos aqui, confiamos no Senhor. E assim como foi com Jabes, o Senhor ouviu as nossas orações. E louvado seja o nome do Senhor aqui nesta manhã, Pai. Nos lembramos também dos demais irmãos, nossos colegas, amigos, parentes, que carecem da tua bênção curadora, Deus. Se for da tua vontade, o Senhor possa curar cada um deles, Deus. Nós nos lembramos deles aqui e com muita fé entregamos cada um deles em tua presença mais uma vez nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.